Bom dia, irmãs, tudo bem? Saudade? Vamos nos adaptando com essas tecnologias, né? E maneiras de a gente conseguir estudar e compartilhar uma com as outras, né? Nosso testemunho e sentimentos. Então, eu fui convidada a compartilhar com vocês o estudo do Vem Segue-me dessa semana, a história do povo de Reilim e o povo de Alma. Eu fiz algumas anotações para ser o mais breve possível e eu queria compartilhar, relembrar, na verdade, né, a história, né, desse encontro bem bacana aí do povo de Alma com o povo de Lime, né? Como é que foi isso, né? Como que isso aconteceu? Então, o povo de Nef, ele estava dividido, né, entre esses dois grupos. O rei Benjamim, né, já estava, né, na sua idade aí, passa então o reinado para o filho Mosias. Eles estavam ali alguns anos em paz e Mosias então pede para Amon e mais 15 irmãos para fazerem uma expedição, para irem, né, procurar o que tinha acontecido com aquele povo que desceu para para cidade, para habitar na cidade de Leinef. O que tinha acontecido com eles? Porque eles não tinham mais notícias e nem nada. Então ele manda, né, esses homens para fazerem isso. Então eles ficam vagando 40 dias no deserto, porque eles não sabiam que rumo tomar para encontrar esse povo. E eles então ficam lá, eu fiquei, né, imaginando o quanto foi difícil, eles no deserto, e, né, sem comer direito, cansados, com sede, e aí então eles armam as tendas deles ali, e o Amon pega mais 3 irmãos deles e descem, né, para encontrar então o povo esse povo aí de Leinef, que estava habitando na terra de Leinef. E aí, então, eles se aproximam, encontram, né, se aproximam das muralhas, e aí eles são pegos, né, pelos soldados, os guardas, né, do rei Lime. E aí, gente, eles levam ele pra prisão. Olha só, já estavam vagando no deserto, ainda ficam mais 2 dias na prisão. E aí o rei Lime, então, manda chamar pra saber o que aconteceu, né? O que eles queriam. E eu achei bem interessante, né? Que o Lime, ele faz uma pergunta assim: eu quero saber por que vocês tiveram tanta coragem de chegar aqui, né? Normalmente eu já mataria. Mas pela coragem de vocês eu fiquei, então, ele ficou um pouco intrigado, né? Como é que eles tiveram tanta coragem de se aproximar? E aí, então, Lime não mata eles. E ele dá a palavra para Amon falar. Então, Amon, ele muito corajoso, ele fala, né, que se ele soubesse quem ele era, realmente ele não teria nem amarrado eles. E ele foi bem ousado, né? E ele fala, né? E Lime fica muito feliz de ter encontrado ele. E Amon, na verdade, ele traz uma mensagem de esperança e é o que eles estavam precisando, porque o povo de Lime, eles estavam vivendo uma escravidão pelos lamanitas. E tudo que eles produziam, comida, né? Os animais, o gado, tudo, eles tinham que pagar altos impostos, dividir com os lamanitas, né, que era um povo mais preguiçoso, um povo sanguinário, um povo, né, idólatra. Então eles tinham que, todo o que eles produziam, eles tinham que pagar para os lamanitas. Então eles estavam vivendo numa escravidão. E aí então a Lime pede para Amon falar com o povo. Mas tem algumas palavrinhas que eu queria só compartilhar rapidinho aqui, que é na Mosias 7, 19 e 20. Mosias 7, 19 e 20. Cadê? Deixa eu ver. Portanto, levantai a cabeça, regozijai-vos, pondo vossa confiança em Deus, naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e fez com que atravessassem o mar vermelho entre a terra seca e alimentou-os com maná para que não perecessem no deserto. E muitas outras coisas fez por eles. E ainda mais, esse mesmo Deus tirou nossos pais da terra de Jerusalém e guardou e preservou seu povo até agora. Eis que foi por causa de nossas iniquidades e abominações que ele nos levou à escravidão.
Então, gente, Lime, ele então se apodera de uma fé muito forte que Amon trouxe. E eu comecei a linkar algumas coisas, né? Será que muitas vezes nós, né, realmente estamos vivendo pela fé ou às vezes a gente está duvidando? Então, sobre, né, a gente confiar realmente em Deus, servir a Ele e a gente deixar realmente que Deus nos liberte. Então, muitas vezes, né, que escravidão que a gente vive? Pode ser uma escravidão do pecado, pode ser muitas vezes uma escravidão mental, né, que, por exemplo, né, que tem dominado os nossos pensamentos, né, o medo, o que muitas vezes está deixando nós escravos. Então, eu pensei muito nisso, né, e ponderei muito no que a gente pode realmente confiar em Deus, confiar naquele mesmo Deus que fez tantas coisas grandiosas como, né, a gente sabe das histórias, né. Então, muitas vezes a gente confia desconfiando, e isto, na verdade, não é fé. Então, e outra maneira de a gente também usar isso nos nossos dias de hoje, né? O quanto a gente também tá podendo ser como Amon, né? Libertando algumas pessoas da escravidão, seja de pecados, ou seja daqui a pouco de pensamentos, ou em que ela não tá conseguindo, né, ter paz, ter amor, né? Se a gente tá pregando o evangelho, se a gente tá tendo a coragem que Amon teve, né? Então, hoje, nos nossos dias, né, prestar o nosso testemunho, usar as redes sociais também para a gente falar de Cristo, para a gente prestar o nosso testemunho, para a gente inspirar outras pessoas, porque muitas vezes as outras pessoas podem ser como o Rei Lime estava esperando, né, uma mensagem em que pudesse ser algo que salvaria o povo. Então, isso é bem bacana. E para finalizar, tem uma parte, então, que Amon fala, Amon não, Lime, ele pede se eles para Amon se ele sabe, então, traduzir, né, as placas ali. E Amon fala que ele não, mas que ele conheceria alguém, né, que seria um vidente e um profeta revelador. E ele fala, tá, mas não seriam profetas? Ele explica, então, né, do profeta, e fala então de Mosias, e coisa boa, né? A gente, agora há pouco, a gente teve a conferência geral e a gente ia escutar do profeta, da boca dele, que esse ano será um ano maravilhoso, enquanto o mundo tá cheio de dúvidas, medo e incertezas, mas a gente ouvir do profeta, né? Um profeta vidente e revelador, em que tem poder tanto de falar coisas do passado como do futuro. Então isso nos conforta. Eu sou muito grata por ser membro da Igreja Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Sei que ao estudarmos as Escrituras a gente vai ter mais o Espírito, a gente vai poder ter mais revelação pessoal, familiar. E que a gente pode também ajudar outras pessoas, né, confortando outras pessoas e tendo a oportunidade de a gente sempre se arrepender, de a gente sempre poder, né, voltar nossos corações a Deus e priorizar Ele. Então, essas coisas que eu deixo em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.